A National Football League permitiu lança-chamas nos jogos até quase incendiar um estádio, depois proibiu. Jogadores usavam acessórios proibidos e que deveriam ser ilegais. Há várias coisas proibidas na National Football League. E primeiro tem algo que eu fico feliz que eles tiraram, os cortes de cabelo mais feios que você já viu. Você tem o oposto de um corte tigela. Esse é o jogador da National Football League, Tim Tebow, que virou vítima de uma tradição estranha dos Broncos antes da mudança da regra. Quando os jovens eram recrutados, os veteranos davam o pior corte de cabelo que já vi. Não, de verdade, eles faziam esses cortes, olha esses caras, impossível conquistar alguém assim. E depois que eu vi um rato raspado na cabeça de um jogador, não só achei que as coisas estavam ficando ridículas, como assim que os Broncos contrataram um novo técnico, ele achou que esses cortes malucos eram uma distração pro time. Obrigou os jogadores dos Broncos a fazerem cortes normais dali em diante, e esses cortes feios foram proibidos. Graças a Deus, pelo menos aqueles cortes de cabelo não machucaram ninguém. E se eu dissesse que a National Football League baniu um uniforme por deixar pessoas cegas? A National Football League fez uma parceria com a Nike há alguns anos em algo que eles achavam que seria uma maneira irada de mudar os uniformes dos times. Eles inventaram novas combinações de cores para a liga inteira que seriam chamadas de Color Rush, que basicamente eram uniformes com as cores principais do time, mas muito mais vibrantes do que os uniformes tradicionais. E alguns dos uniformes Color Rush ficaram até legais. Tipo, não vou mentir, esses aqui ficaram estilosos pra caramba. Mas as camisas de outros times, esses não tiveram tanta sorte. Torcedores faziam memes, dizendo que não sabiam se era Broncos versus Chargers ou cena de Procurando Nemo. Camisas de outros times foram comparadas a picolés de laranja, garrafas de mostarda e até um mapa do tempo. Os principais problemas com as camisas surgiram no jogo da semana 10 entre Bills e Jets, pois o uniforme deixou os torcedores quase cegos. Um time vestindo vermelho, o outro vestindo verde. Pra mim não parecia grande coisa. Para milhões de outros espectadores era isso que viam. Isso porque uma em cada 12 pessoas, mais de 300 milhões de pessoas no mundo são daltônicas, o que fazia o vermelho e o verde parecerem verde e verde. Vários torcedores reclamaram no Twitter porque não entendiam o que ocorria nos jogos devido aos uniformes. Apesar da reação negativa, a National Football League admitiu em comunicado oficial que não considerou o daltonismo ao criar os uniformes Color Rush. Devido às reclamações, a National Football League passou a exigir que os times usassem cores opostas para evitar o problema. Ficou difícil avaliar quais cores confundiriam os torcedores. Então, eventualmente, a liga simplesmente parou de usar os uniformes Color Rush de uma vez por todas e eles foram banidos. Sinceramente, fico triste porque alguns uniformes eram sensacionais. E se eu te dissesse que já houve uma época em que a National Football League permitiu jogadores usarem lança-chamas? O uso de lança-chamas quase incendiou o estádio. Em 15 de setembro de 2019, a estreia dos Titans em casa foi agitada, pois o time quis uma apresentação literalmente incendiária dos jogadores. Enquanto os torcedores aguardavam animados, os jogadores entraram em campo entre fumaça e chamas, até que de repente... uma das máquinas quase explodiu quando pegou fogo, soltou fumaça na torcida e destruiu parte do campo. Foi a primeira vez que um time da National Football League foi flagrado queimando grama ao vivo na televisão. Falando sério agora, a situação foi insana e felizmente o fogo foi apagado sem feridos. Aquilo serviu de alerta para a National Football League, que nunca mais quis correr riscos. A partir daí, todos os lança-chamas foram proibidos, mas ninguém perdeu dinheiro com isso. O que Odell Beckham usou durante um jogo não só era contra as regras, como também causou uma polêmica de 2 milhões de dólares. Depois que Odell foi trocado para os Browns e viu o esquema de cores marrom e laranja do time, ele planejou usar algo que nenhum jogador jamais tinha usado antes em seu primeiro jogo com a equipe. Na estreia, isso o acompanhou em todos os lances, mas não eram essas jogadas que chamavam a atenção dos programas esportivos. Curiosamente, o relógio de Odell chamou a atenção por ser o primeiro jogador a usá-lo em um jogo, mas esse não era um relógio qualquer. Era um relógio preto e laranja para combinar com as cores do time dele e era um Richard Mille de 350 mil dólares. É Richard Mille. Se você disser 4 olhos. A National Football League não ligava para como falavam isso. Tudo o que importava para eles era Odell violar a regra da liga sobre objetos duros. Como foi a primeira infração dele e a National Football League nunca lidou com isso antes, enviaram uma carta avisando que se ele usasse o relógio novamente, seria multado. Então o que você acha que Odell fez? Pode pensar. Pediu desculpas, rasgou a carta, se mudou para o México e virou Jeff, ou fez algo ainda mais ousado no jogo seguinte. Já sei que você vai escolher a opção D, então vamos nela. E sim, Odell chamou a atenção no aquecimento do próximo jogo com algo que viralizou ainda mais. Desta vez não era apenas um dos relógios mais raros, mas outro Richard Mille. Richard Mille.
Cara, não tô nem aí, sai daqui. Odell usou um turbilhão de safira que vale mais de 2 milhões de dólares. Como só existem 10 no mundo, ele tirou o relógio antes do jogo para não quebrar nas recepções, mas depois colocou de novo para ostentar nas entrevistas. Você mostrou esse relógio pra gente. E o que tem de tão importante em um relógio de 2 milhões de dólares, além do fato de custar 2 milhões de dólares? Tô de boa, não tenho muito o que dizer. Sou apenas abençoado. Dessa vez o relógio dele estava bombando mais do que nunca, então os fãs começaram a investigar o relógio e descobriram algo chocante. As pessoas perceberam que o relógio do Odell era de plástico barato e tinha caixa com formato errado, não de safira. Mostraram as peças internas do relógio, dizendo que era horrível, custava 20 dólares, feito na China, e que o do Odell era tão ruim em relação ao original quanto um carrinho de mão a um Bugatti. E só para colocar isso em perspectiva, sim, uma diferença óbvia. Odell quebrou as regras da National Football League ao usar algo falso, mesmo sabendo da proibição. Mas algo que jogadores da National Football League nunca fingem e que gera multas que eles realmente pagam é desrespeitar regras em comemorações proibidas. Jogadores da National Football League costumam fazer loucuras nos jogos. Algumas comemorações são permitidas, pois a liga liberou usar a bola como adereço após o touchdown, comemorar no chão e fazer demonstrações em grupo. A National Football League criou regras rígidas sobre o que não é permitido. Primeiro, o tipo de comemoração que não é permitido são aquelas que são ofensivas, como quando um jogador faz algo obsceno com a bola de futebol americano. Quando os jogadores desrespeitam torcedores. Ou quando um jogador até mesmo exibiu movimentos sexuais. Caramba, isso aqui é a National Football League, não o GAB. Enfim, o segundo tipo de comemoração que não é permitido são aquelas que demoram demais ou atrasam o jogo. Como aqui, derrubar quase todo o poste do gol atrasa o jogo para consertar, o que é proibido. Já o terceiro tipo de comemoração proibida é direcionada ao adversário. Como quando Justin Jefferson fez um touchdown e mostrou ao defensor o quanto é superior, dizendo que ele é pequeno demais. Ou quando Atia Rock conseguiu um sec e mandou para os adversários dele um vai se ferrar. Pra mim, comemorações de jogadores como essas ou qualquer outra que eles possam fazer são algumas das coisas que eu mais espero ver. Mas elas violam essas regras. Os jogadores podem ser multados em milhares e milhares e milhares de dólares para comemorações proibidas. Caramba, a National Football League é rígida. No mundo real ou virtual, aposto que você nem sabia que a National Football League proibiu coisas até no Madden. Madden é obviamente o jogo mais popular entre os times e jogadores da liga, e você pensaria que a National Football League não colocaria nenhuma regra nos personagens. Colocaram sim, mas a liga removeu muita coisa por preocupações da vida real. No campo, não gostam que jogadores tirem o capacete durante o jogo pelo risco envolvido. Então isso não é só algo que não é permitido no Madden. Mesmo que no jogo os jogadores pudessem realmente arrancar o capacete dos adversários com pancadas fortes como essa, a National Football League obrigou os desenvolvedores a removerem esse recurso do jogo para que os jogadores não tentassem machucar de propósito a cabeça de outro. Falando em cabeça, outro tema polêmico são as frequentes concussões de jogadores, gerando debate mundial entre fãs que consideram o futebol americano um esporte inseguro. Então, para tentar reduzir a frequência dessas lesões serem descobertas. Nos jogos Madden, a liga removeu concussões e ambulâncias, impedindo que jogadores fossem retirados virtualmente do campo, apesar disso ocorrer na vida real. Mas com certeza há muito mais coisas no Madden que a liga sem diversão tirou, o que é ridículo. Por exemplo, ao personalizar os times, pediram que os fãs não pudessem alterar as cores dos logos da National Football League. Não culpo eles, porque vendo o que alguns fãs fizeram com esses logos ficou muito feio. Curto esse dos Eagles. A National Football League também não deixa personalizar o equipamento dos jogadores, o que não surpreende, já que são rigorosos com isso na vida real. Muitos jogadores já usaram chuteiras personalizadas em campo. Alvin Kamara, por exemplo, usou um par com tema de Natal para celebrar as festas. Brandon Marshall usou verde-limão para alertar sobre saúde mental. Alguns hypebeasts mostraram marcas de grife no campo, como Devante Adams de Dior e DeAndre Hopkins de Yeezys. Minhas chuteiras personalizadas favoritas eram as douradas que Marshawn Lynch e Chad Ochocinco tentaram usar jogando. Acho que a National Football League claramente não entende nada sobre o mundo dos tênis. Provavelmente porque esses veteranos ainda usam sketches sem graça. A regra na vida real e no Madden exige que todos usem tênis pretos, brancos ou da cor do time. Mano, se acabassem com essa regra idiota, os jogadores usariam várias chuteiras diferentes, viralizariam e chamariam mais atenção pra liga, deixando o esporte bem mais legal. Mas a proibição mais insana que a National Football League fez no Madden foi quando eles estragaram de propósito uma música.
Em 2018, um dos maiores sucessos do rap era algo que até eu ouvia. Se escutar esse beat por um segundo, entende o motivo. Big Bang era uma música que estava bombando, então quando o Madden 19 estava prestes a ser lançado, é claro que eles queriam ela na trilha sonora. Mas quando ela foi colocada no jogo, os fãs perceberam algo estranho. Normalmente, eu presumiria que um corte desses é uma linha inapropriada. Ao pesquisar a letra no Google, percebe-se que ela só cita Colin Kaepernick, jogador banido da National Football League, e a frase deveria ser assim: Depois disso, a situação viralizou. O próprio Big Sean tweetou que é decepcionante e revoltante a National Football League e a EA retirarem o nome do Kaepernick do seu verso no Madden 19 como se fosse palavrão. Quando não é maldição, é presente. Entre essa música, chuteiras, ambulâncias e lesões, tudo por causa da National Football League, cada item foi banido. Mas imagine só se tornar uma lenda da National Football League, porque você usou algo ilegal durante toda a sua carreira. A trapaça começou em 1985, quando Jerry Rice, um dos jogadores mais famosos da National Football League, passou a dominar a liga. Ao longo de sua carreira, ele se tornou um superstar, um dos jogadores mais lendários de todos os tempos, e literalmente 90% das pessoas o consideram o maior wide receiver de todos os tempos. Até hoje, ele ainda detém o recorde de maior número de recepções, jardas recebidas e touchdowns de todos os tempos. Os números dele foram tão incríveis que entrou no Hall da Fama por unanimidade. Após uma carreira quase perfeita, Jerry revelou um segredo. Eu sei que isso pode ser ilegal, pessoal, mas eu só passava um pouco de spray ou sticking na bola para garantir que ficasse mais pegajosa. Tudo bem, por mais estranho que pareça um homem adulto admitir que gosta de deixar as mãos pegajosas antes de brincar com bolas, ele se referia a uma substância proibida pela National Football League desde 1981 chamada sticking, 4 anos antes de Jerry entrar na liga. Tudo em que isso era usado melhorava o desempenho dele. Entendo que Jerry ainda precisava jogar e fazer as recepções, mas bater tantos recordes e virar um greatest of all time por causa disso faz pensar como ele seria sem usar algo proibido pela National Football League. Caramba. Pelo menos ele admitiu, né? Muitos jogadores da National Football League escondem coisas da gente, como esse segredo sobre a boca dele. Como Tom Brady quase morreu, tem um jogador da National Football League cuja dependência em Call of Duty domina sua vida, e isso é só o começo deste vídeo. Espera, você ouviu isso? Invadiram minha casa. Veja este vídeo antes que façam o mesmo com você.